Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre: você ama a Deus acima de tudo? Antes de começar, gostaria de pedir quem estiver ouvindo essa mensagem pelo WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, que possa entrar no YouTube, visualizar por lá como se estivesse assistindo, curtir e compartilhar, porque é muito importante para que o YouTube compreenda que é um excelente trabalho missionário, são vídeos muito bons e que ele possa oferecer para as pessoas e chegar longe esses vídeos, tá certo? E quem não se inscreveu ainda, peço que se inscreva e ative o sininho do canal. Isso também vai ajudar o Facebook, o YouTube a colocar para frente, tá certo? Os meus vídeos. E peço também que curta no Facebook, pode curtir lá também, tá bom? Então vamos começar. Queridos irmãos, vocês amam a Deus acima de tudo? Vamos ver, vamos pôr na balança. Você come carne de porco? Então eu vou te falar uma coisa. Você está amando mais a carne de porco do que a Deus. Quando você fala, por exemplo, eu não consigo parar de comer carne de porco. Você está amando mais a carne de porco do que a Deus. Você está preferindo comer a carne de porco do que ser fiel a Deus. Compreendem? Quando você vai e você está trabalhando no sábado, então você está amando mais trabalhar do que ser fiel a Deus. Então você está amando mais o trabalho do que a Deus. Teve um homem na Bíblia que amou mais a Deus do que tudo na vida. Este homem foi Abraão, né? Quando Deus falou com ele estava dormindo, ele acordou com Deus o chamando, e Deus disse a ele: Abraão, eu quero que você pegue seu filho Isaque, vá até o monte Moriá, e lá você o sacrificará a mim, o seu filho unigênito, o seu único filho, com Sara você vai sacrificá-lo. Abraão não hesitou, ele ficou desesperado com aquilo, evidentemente, porque ele amava o seu filho, né? Mas ele pegou o menino, sem falar para ninguém, pegou três servos e foi, levou a lenha, não levou o bicho para o sacrifício, né? O que era estranho, porque geralmente quando ele ia para lá, ele levava o bicho, né? Quando ele ia para sacrifício. E aí, quando chegou perto do local, ele foi para o céu esperar e subiu com o filho sozinho e com a lenha para o sacrifício. E quando chegou lá, ele amarrou o filho, pôs em cima do holocausto que ele tinha feito com as lenhas. Quando ele foi cortar o pescoço do filho para matá-lo, Deus falou: Não, Abraão, não toque no menino. Agora eu sei que você ama a mim muito mais até mesmo que seu filho. Você me ama acima de tudo. E aí nisso apareceu um cordeiro e ele matou então aquele cordeiro e sacrificou para Deus. Abraão foi testado. E ele mostrou que ele amava Deus acima de tudo, né? E na novela Gênesis ainda coloca isso um pouco mais forte. Porque antes de sacrificar o filho, ele falava para o filho: Filho, eu te amo demais, mas eu amo muito mais a Deus. E é isso que todos nós deveríamos pensar e fazer. Eu amo muito comer uma feijoada, mas eu amo muito mais a Deus. Eu amo muito comer um torresmo, mas eu amo muito mais a Deus. Eu amo muito comer uma linguiça calabresa, mas eu amo muito mais a Deus. Eu amo muito língua de porco, mas eu amo muito mais a Deus. Eu amo muito comer uma linguiça, eu amo muito mais a Deus. Eu amo muito comer bacon, mas eu amo muito mais a Deus. Eu amo comer cachorro quente, mas eu amo muito mais a Deus. Eu amo trabalhar, mas eu amo muito mais a Deus e guardo o sábado. Eu amo minha mãe, vejo o sofrimento dela, às vezes fazendo as coisas sozinha no sábado. Mas eu amo muito mais a Deus e por isso eu não ajudo e fico na minha rede o dia inteiro, descansando. Por isso que eu volto da igreja. A não ser que sejam coisas que são totalmente necessárias, que sejam coisas que são urgentes a serem feitas. Aí eu vou e faço no sábado. Do contrário, não. Porque eu amo muito mais a Deus. Entendeu?
Então, eu parei, irmãos. Eu amo muito comunicação, mas eu amo mais a Deus, por isso eu não como mais. Então, Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que amar mais a Deus que o meu pai, do que mais a Deus do que a minha mãe. Eu tenho que amar mais a Deus do que a minha esposa, do que os meus filhos, do que qualquer comida. Então, em primeiro lugar na nossa vida, sempre a vontade de Deus. Amar a Ele acima de tudo. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como nós mesmos? Na realidade, ele apenas resumiu os 10 mandamentos em dois. Então, gente, nós precisamos sempre estar perto de Deus, junto a Deus, porque amar a Deus acima de tudo é você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Significa que a vontade dEle tem que prevalecer na sua vida, mesmo que seja o inverso do que você quer. Isso é amar a Deus acima de tudo. Por exemplo, eu amo ser professor. Gosto muito de dar aula, né? Gosto muito de ensinar. Mas se a vontade de Deus for que eu possa fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Você entendeu? Porque a vontade de Deus é maior que a minha. Por exemplo, eu amo futebol, amo torcer pro meu time. Mas se Deus falar que isso é errado, eu amo mais a Deus. Vou deixar de viver, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno meu, né, que veio me perguntar algumas coisas a respeito de Deus, a respeito das coisas. E eu comecei a falar de Deus para ele, comecei a conversar com ele, falando as coisas que a Bíblia fala, as verdades bíblicas, entendeu? E, e ele mesmo, eu vendo que ele, mesmo sendo um aluno com portador de necessidade especial, ele é autista, ele é uma pessoa que segue a Deus, né? Ele tá me falando que o colega dele de sala jogou o estojo na cabeça dele. Ele ficou com muita raiva, mas perdoou. Mas perdoou. Por quê? Porque ele lembrou de algo que a avó dele ensinou para ele. Que Deus, se ele não perdoar as pessoas que fazem mal a ele, Deus não o perdoará. Lembrando, gente, que perdoar não significa você voltar a rir e a conviver com aquela pessoa. Mas significa você tirar dentro de você todo o rancor que você pode ter daquela pessoa, toda a raiva que você pode ter daquela pessoa. Perdoar significa que você pôs uma pedra naquela história. Que você desculpou aquela pessoa, mas você não é obrigado a continuar com amizade com aquela pessoa nem a conviver com aquela pessoa. Compreende? Perdoar significa você esquecer, você simplesmente tirar da sua vida essa situação, para que você possa seguir. Você deixando no passado, vira a página e segue em frente. Mas você não tem que voltar a conviver e ser como era antes. Se a pessoa fez algo de muito grave para você, por exemplo, um estuprador, um cara, por exemplo, um parente seu te estuprou. Você pode perdoá-lo, se for da sua vontade. Você perdoa ele pelo que ele fez. Mesmo que ele não tenha se arrependido, você pode perdoá-lo, né? O perdão é por você, não é pela pessoa. Mas você não é obrigada a conviver com aquela pessoa. Você fala, não, não quero mais conversa, não quero mais conviver com você, com essa pessoa, quero distância, mas eu já perdoei. Não tenho rancor nenhum dela. Né? Mas você não é obrigado a voltar a conviver. Entendeu? Isso é o perdão. Nós temos que esquecer. Viver do passado é museu. Museu que vive do passado. Nós, seres humanos, não. Se nós não nos resolvemos com o passado, nós não temos presente. Se nós não temos presente, também não vamos ter futuro. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes tem gente que deixa de viver no presente para viver o passado. E aí não tem futuro. Por quê? Porque a pessoa não desgruda do passado. É preciso que a pessoa se resolva com o passado, que encerre o passado para ter presente. Então não adianta a pessoa ficar a vida inteira jogando na cara de outra que o outro a enganou, que o outro a traiu, que o outro a isso, que o outro aquilo outro, que fez isso, que fez aquilo, que não sei o quê. Não adianta nada. Você está sofrendo de coisas que já passaram, que já apodreceram, que já decompôs, já está fedendo há muito tempo.
Coisas que já não existem nem mais, que, já não, que outra pessoa possivelmente que te fez nem se lembra mais e você remoendo isso. Você sofrendo com algo que outra pessoa que te fez sofrer isso nem lembra mais. Entendeu? E você aí, besta, idiota, estúpido, desculpe as palavras, mas é para chamar atenção mesmo, sofrendo. Quando você entende que o perdão, por exemplo, é para você, não é uma pessoa. Quando você perdoa alguém, por exemplo, a mãe lá de Itabuna, né, de Itabuna, que perdoou o assassino do filho, ela não fez bem para o assassino em perdoar o assassino. Ela fez bem para ela própria. Por quê? Quando ela faz isso, ela se liberta daquele rancor, daquele coisa ruim que ela estava sentindo. Quando ela faz isso, ela põe uma pedra na morte do filho, deixa a morte do filho para trás, não que ela esqueceu que o filho foi morto, não que ela esqueceu que ele morreu, não que ela não sente mais a costa dele, mas ela põe uma pedra naquilo e isso ajuda ela a seguir em frente e a deixar isso para trás e a superar a perda. Você entendeu? Só que essa mãe, no caso aqui da Tabuna, ela não só perdoou, como ela fez questão de fazer com que o assassino se transformasse. Nossa, essa mulher é uma idiota, ela tinha que ter matado esse cara. É um moleque, um adolescente. Tinha que ter matado, porque não. Primeiro, se ela o matasse, ou mandasse matá-lo, ela estaria cometendo um pecado e estaria pondo em risco a própria vida eterna dela. Estaria se igualando a ele, né? O que ela tá com raiva do que ele fez, ela seria uma assassina igual a ele. E segundo, não ia trazer o filho dela de volta. Isso ia causar mais dor para ela. Não ia trazer alívio para ela. Pelo contrário. Jesus nos ensinou, além de pôr Deus acima de tudo, a amar o próximo como a nós mesmos. E esse assassino era o próximo dela naquele momento. Ele nos ensinou que nós temos que pregar. Quando ele escolheu os 12, escolheu os discípulos, depois dos discípulos pegou 12 apóstolos, ele falou que para Pedro e para André, que eles iriam virar pescadores de gente, e que era para eles pescarem pessoas para Deus. Que era para eles levar a mensagem de Deus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele falou que era para eles levar a mensagem de Deus, que eles iam ser perseguidos, muitos mortos, mas que era para eles levar a mensagem de Deus aos quatro cantos do mundo, não é? E é exatamente o que nós temos que fazer hoje. E um assassino é justamente uma pessoa que precisa que nós levemos a mensagem de Deus a ele. Muitas vezes aquele assassino ele não teve a oportunidade de receber alguém que o ensinasse, que pregasse para ele, que levasse a mensagem de Deus para ele, que fizesse ele compreender e conhecer para viver uma vida de Deus. Às vezes basta alguém estender a mão para esse assassino para ele se voltar para Deus. E já pararam para pensar que se esse assassino, se ela não estende a mão a ele poderia matar outras pessoas? Você que está falando, por exemplo, que, que, que ela poderia ter matado ele, por ele estar pensando aí, que está me ouvindo, por ele estar apenas pensando, né? E se esse assassino, ela não tivesse ajudado, e ele continuasse nessa vida, e matasse um filho seu? Hum? Aí o que ia acontecer? Você ia ficar revoltado com ele, né? Porque ela não tivesse pegado para ele, ele matasse um filho seu. Então pensar que se ela prega para ele, transforma ele, o seu filho não teria morrido morto por ele? Se alguém tivesse perdoado e ficar pregado para ele antes, o filho daquela mulher estaria vivo hoje? Que então é muito melhor você converter o assassino, você trazer ele para o bem de volta, fazer o bem para aquele e ele não cometer esse erro com outras pessoas? Ah, mas tem que ser morto. Matar não é. Você vai só sujar as tuas mãos e não vai adiantar nada. Você mata um, mata outros 200. Você não tem que matar ninguém. Nós não temos o direito de matar ninguém. Você não é ninguém para matar uma pessoa para se quem morre quem vive.
Se Jesus não desceu a mão sobre aquela adúltera, que era para ser morta, a lei, o que o próprio Deus deu a lei, era para poder pedrejar os adúlteros, e Jesus a perdoou. Se Jesus perdoou o assassino, o rei Davi, o adúltero rei Davi, se Deus perdoou o idólatra Salomão, se Deus perdoou o tirano Nabucodonosor, hum? Por que ele não perdoaria? Se Jesus Cristo perdoou um assassino na cruz, um ladrão na cruz, aliás, por que ele não perdoaria? Nós não perdoaríamos hoje um ladrão? Gente, quem somos nós para não perdoar se o próprio Cristo Deus perdoou? Nós não somos nada. Nós temos que aprender a respeitar, a perdoar. Tá certo? Isso também é pôr a Deus acima de tudo. É amar a Deus acima de tudo. Quando nós fazemos valer em nossa vida as características dele, os ensinamentos dele. Isso é pôr Deus acima de tudo. A vontade daquela mãe, com certeza, era matar aquele assassino que matou o filho. Só que a vontade de Deus, ela sabia que não era. A vontade de Deus é que ela o perdoasse. A vontade de Deus era que ela pregasse para ele. E ela fez o quê? Ela amou a Deus acima de tudo e pregou para aquele assassino. Transformou a vida daquele assassino, que matou o próprio filho dela. E evitou que ele matasse o filho de muita gente. E trouxe a ele luz e a chance de ter a vida eterna. Tá? Muitas vezes o cara é um assassino porque ele não teve a chance de receber a mensagem de Deus. O cara é um estuprador porque muitas vezes ele foi estuprado. Ele desenvolveu um trauma e ele acabou entrando nessa. E também ele não houve alguém que pregasse para ele, que ajudasse ele a superar isso. Então, queridos irmãos, compreendam. Deus é acima de tudo na nossa vida. Nós temos que amá-lo acima de tudo. Independentemente do que nós queremos ou não, a vontade dele deve prevalecer na nossa vida. Se Deus quer que eu perdoe, eu vou perdoar. Se Deus quer que eu pregue para um assassino, eu vou pregar. Olha o caso de Jonas, que tentou fugir de pregar para assassinos, para pessoas violentas, que era o pessoal de Nínive, que era considerado um povo muito mau, muito pagão na época, um dos piores povos naquele momento, na época de Jonas. E Deus mandou que ele fosse pregar lá e ele tentou fugir. Foi engolido pelo peixe. E depois que ele ora a Deus, o peixe o cospe. E ele vai pregar em Nínive e salva muitas pessoas lá. Né? Então nós não podemos fugir das nossas obrigações. Então, se Deus perdoou tanta gente, tantos assassinos, tantas essas pessoas de Nínive que eram más, terrivelmente más pelo que fala na história, por que é então que nós não podemos perdoar? O que foi que Jesus Cristo nos ensinou? Que nós temos que viver, ser semelhantes a Ele, que era semelhante a Deus. O que Jesus Cristo fez? Perdoou. O que Jesus Cristo fez? Pregou, curou, não fez diferença entre judeus, romanos, gregos, qualquer um que chegasse a Ele, Ele curava. Ele pregou para a gente de todos os lados. Mesmo, por exemplo, a Samaria, que era um povo que os israelitas não se davam, Jesus Cristo perdoou. Jesus Cristo foi lá e pregou para eles. Entendeu? Então, Jesus Cristo, nós temos que ter a mesma, ser semelhantes a Ele. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus Cristo na gente. Isto é amar a Deus acima de tudo. Então nós temos que ser humildes, simples, amorosos, caridosos, amar o próximo. Você vê, eu sou perseguido onde eu trabalho. Mas eu vi que a coordenadora estava mal de tosse, com uma tosse pesada, com o peito cheio. Eu fiz o quê? Eu tinha xarope de guaco natural aqui, que é um xarope muito forte, com várias ervas dentro do guaco que minha mãe faz. Eu levei para ela, dei um vidrinho para ela. Por quê? Porque mesmo as pessoas fazendo coisa errada, eu pago com bem. Se outras pessoas lá que estão me pressionando também precisarem, eu vou pagar com bem. Né? Por exemplo, qualquer pessoa lá que precisar, por exemplo, o carro não está pegando, arriou a bateria, eu tenho uma bateria de emergência no carro, eu tenho uma partida de emergência, né, um aparelhinho que eu comprei.
eu vou colocar lá e eu vou te dar da partida. Por quê? Porque Deus me ensinou a amar o próximo. Eu não faço diferença de ninguém. Qualquer pessoa que precisar do meu socorro, eu vou socorrer. Independente se é um inimigo, se é um amigo, se é quem me trata bem, se é quem me trai, eu não importo. Porque Deus é em primeiro lugar na minha vida. Porque eu amo a Deus acima de tudo. E quero ter essas características em mim. Então, Jesus Cristo era calmo, era sábio. Jesus Cristo, ele se batizou para nos dar o exemplo. Jesus Cristo, ele lavou o pé dos seus discípulos para nos dar o exemplo. Ele fez a Santa Ceia para dar o exemplo. Jesus Cristo, ele seguiu todos os passos que nós devemos seguir para dar exemplo. Ele resistiu às tentações de Satanás no deserto para nos dar exemplo. Nós temos exemplo, ele é nosso exemplo. Jesus Cristo um dia disse: é triste essas pessoas, porque se olhasse direito para mim, viria o Pai, viria a Deus, porque ele é semelhante a Deus. Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele e então, ao mesmo tempo, seremos semelhantes a Deus. E o que a gente faz? Não fazemos. Rejeitamos, muitos somos rebeldes, né? Não queremos parar de fazer certas coisas, quando Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Ele quer nós ao lado dele. Ele abriu a porta do cativeiro que Satanás nos colocou. E falou, podem sair. Mas as pessoas não querem largar as coisas boas do cativeiro. E não sai. Parecido com o povo de Israel. Que quando saiu de Israel e perceberam quanto que eles teriam que lutar para conquistar a terra prometida, desejaram voltar para o cativeiro de Israel, lá no Egito, porque lá eles tinham comida, porque lá eles não tinham tudo do bom e do melhor. Mas eram escravos e sofriam feito louco. Um trabalho terrivelmente pesado que muitos morreram de exaustão. Mas para eles, o importante maior, eles estavam pensando em ter o que comer, que na facilidade, não queriam lutar. Mesma coisa muita gente hoje em dia. Prefere ficar dentro do mundo que Satanás criou, ali no cativeiro, com as guloseimas, com carne de porco, com isso, com aquilo que Deus fala para não fazer. Né? Com a fornicação. Então, Deus nos fez escolher. Nós vamos querer seguir a Deus ou o mundo. Não há como seguir as duas coisas. É impossível. Cabe a nós tomarmos a decisão. Nós vamos seguir a Deus ou vamos seguir ao mundo? O mundo tem gostosuras, tem fornicação, tem coisas que fazem mal, terrivelmente mal para nós, são venenos para nós. Mas Deus está nos dando a saúde, a vida, a felicidade, o alimento saudável, o alimento gostoso, doce. E eu vou falar para vocês uma coisa: não existe na face da terra nenhum tipo de comida, fruta, carne que seja mais saborosas do que as frutas que Deus criou no Jardim do Éden e que nos devolverá na vida eterna. Porque aquelas frutas são mais doces do que o mel, são mais saborosas que qualquer comida que nós temos. Pode ter certeza disso. Pois aquelas frutas são 100% naturais. Eu, quando pego uma fruta do pé que 100% naturais, eu vejo o sabor, eu vejo o gosto dessas frutas, é outra coisa do que a gente compra no mercado. Só que a gente já pegou uma fruta do pé natural, 100%, sabe do que eu estou falando. Uma vez a minha sobrinha esteve aqui no sítio e comeu uma banana daqui. Ela falou, nunca comi uma banana tão gostosa na minha vida. Nunca achei em nenhum lugar uma banana com esse gosto. Por que não acha? Porque as bananas são vendidas por aí, são alteradas, são cheias de agrotóxicos, produtos para que ela fique mais gorda, maior, mais vistosa, e aí o sabor, né? Aí dá ainda para eles venderem, para amadurecer mais rápido. Isso também faz perder totalmente o sabor da fruta. Então, nada de diferença. Eu fiz uma proposta para vocês. Compre aquela bandejinha de Nespera, aquela de laranjinha na feira ou no mercado. Coma uma. Procure um pé de Nespera numa praça. Geralmente praças tem pé de Nespera. Em São Paulo tem bastante. Aqui em Mogi também. E coma uma do pé. E veja a diferença do sabor. Né? Pode ser
Até que a nêsfera que você pegar vai ter doce, vai ter doçura. Só que ela vai ser aguada. Enquanto a nêsfera que você pegar do pé, ela pode estar um pouquinho mais azeda, mais cítrica. Só que ela vai ter sabor. E se ela estiver bem madurinha e estiver sendo aguada, molhada, tudo certinho, ela vai estar totalmente doce, igual mel. E o sabor muito diferente daquela fruta. Gente, nada melhor do que o natural que Deus nos criou. Nada melhor do que a gente nós sermos servos fiéis de Deus. Deus, ele veio movimentando a minha vida há muito tempo e eu nem percebia. Hoje eu estava conversando com uma irmã da igreja, ela me perguntou como é que eu cheguei a esse caminho. E aí depois no carro eu estava refletindo, lembrando, numa, numa parte que eu não contei para ela, que eu não lembrei no momento, que é da minha prima, da minha saudosa prima de segundo grau. Que eu comecei, depois que eu senti vontade de estar em contato com a palavra de Deus, eu comecei a mandar mensagens. Como é que fala? De Deus, né? Eu criei um grupo no Facebook e também no WhatsApp que chamava Seguidores de Deus. Porque eu não tinha igreja, eu não confiava nas igrejas. Então eu queria servir a Deus, mas não queria frequentar nenhuma igreja, né? Não confiava nessas igrejas. Aí eu criei esse grupo, então eu mandava mensagem. E um dia, essa minha prima de segundo grau, ela me perguntou se eu era adventista. Eu falei, não, não, eu não tenho igreja, eu só sou seguidor de Deus, eu não tenho igreja, eu gosto da mensagem de Deus. Ela falou, porque as duas mensagens parecem muito com uma pessoa adventista, né? Então ali eu pensei, eu já tinha a aura de adventista, já tinha a alma de adventista. Eu já era um adventista, já era um servo de Deus, mesmo antes de me tornar um adventista, né? Deus percebe isso, você entendeu? Deus percebe, entendeu? Queridos irmãos, a vida é assim. Então, aí eu vejo, eu não tinha contato nenhum com essa prima, nem conhecia, nem cheguei a conhecer pessoalmente. Eu não conhecia nenhum dos meus primos daquela parte. Eles moravam tudo longe. E, e quando teve os aniversários do meu avô, eles não vieram, e era só a mãe deles, a minha tia, né? Que era a avó dessa prima, que era uma prima de segundo grau, né? E um dia eu achei os primos da minha mãe e achei, eu vou achar os meus também. Porque eu sabia que eles moravam em Santos, tudo, mas eu não tinha contato deles. Aí eu achei um, de um achei o outro, o outro, o outro. Um dia a mãe dessa prima me chamou, me mensagem no mensagem perguntando se eu sabia como fazer a naturalização italiana, porque nós somos de família italiana. Falei, sei mais ou menos, né? Uma prima do meu pai lá em Minas tinha me contado, né? Que também era uma prima de segundo grau minha, né? Do meu pai de segundo grau minha. E aí eu sei que, que como é que fala? É, que aí então falou pra filha, a filha entrou em contato comigo. E eu ali então conheci essa prima, que ela era adventista, e eu não sabia, eu não conhecia. E dali comecei contato com ela. Ela percebeu que para levantar a liderança italiana ia ser muito complicado, difícil, porque exige muita coisa, não é fácil, né? Mesmo nós temos sangue italiano. E aí dali nós pegamos amizade. E aí ela me apresentou a igreja que ela frequentava lá em Santa Catarina, que ela morava em Santa Catarina, né? E começou a me mandar o link da reunião dela, e eu comecei a assistir, né? E eu então me converti depois de tudo isso. E ela me ajudou muito. Até que infelizmente ela adoeceu de uma doença muito grave, né? Que era a doença chamada ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica, e partiu, né? E simplesmente partiu. Em janeiro agora, e fez um ano que ela partiu. E é assim, né? Deus, ele faz as coisas que a gente vai vendo. A gente vai vendo a mão de Deus na nossa vida. Né? Você vê que
Eu não tinha contato com meus colegas da escola, ele fez eu ter contato com seus colegas, porque entre eles tinha um que era adventista, então ele me ajudou a entrar nesse caminho. Ele me fez reunir um pessoal que eu não queria ver nem pintado de ouro. Eu não tinha amizade com ninguém, sofri muito bullying, não queria saber de ninguém. E de repente ele me fez ter aquela vontade de reunir essas pessoas. Tudo tinha um objetivo. Tinha o objetivo de eu finalmente compreender o que eu passei na escola. Era porque ele não queria que eu me misturasse com aquela gente. Depois de ver tudo aquilo, eu ajoelhei e caí no chão chorando. E ali eu me converti de vez. Então, Deus me empurrou de toda quanto maneira, Ele me fez enxergar, Ele me fez transformar. E eu finalmente tinha, a partir daquele momento, eu tive uma igreja para frequentar. Uma igreja que eu confio, uma igreja que ela é aberta, que através de um aplicativo da igreja eu consigo ver todo o movimento do dízimo que eu dou nessa igreja aqui, na igreja que eu frequento. Então ali aparece todo o movimento do dinheiro que entra nessa igreja aqui, não em todas as igrejas adventistas, só nessa aqui. Então eu consigo ver o que eles estão fazendo com o meu dinheiro, aonde está indo o meu dinheiro, entende? Coisas que são muito abertas. Uma igreja que eu vejo pessoas realmente procurando a verdade, que eu sinto a presença de Deus nas pessoas, na bondade das pessoas, né? Eu já vi um pastor pregando na televisão na Rede Novo Tempo, que, que eu olho para ele, sim, minha mãe já viu uma vez, e a gente acha até que ele é falso, de tão bom que ele demonstra assim, então, uma coisa que é até surreal. Mas aquilo ali parece ser a mão de Deus e não falsidade, né? Porque uma pessoa que realmente serve a Deus, ela tem que ser bom nesse nível mesmo. Porque Deus é assim. E quando a gente começa a fazer o que é certo, e faz tudo fazer o que é certo, anda no caminho certo, nós vamos ficando cada vez mais bons, cada vez mais no caminho de Deus, cada vez mais parecidos com Deus. A luz vai cada vez tomando mais conta da gente. Então, eu sinto Deus dentro dessa igreja. Eu sinto Deus nas pessoas, eu sinto a bondade das pessoas, a generosidade das pessoas. Eu não vejo ninguém querendo passar por cima de ninguém. Claro que deve ter os seus, mas nessa igreja que eu estou indo aqui, nessa aqui, não tem. Eu fiquei sabendo de casos, né? De pessoas que olhavam, que nem para a minha colega que estudou comigo, que é adventista, ela sofreu discriminação na igreja dela em São Paulo. Porque ela era uma mãe que tinha uma filha que não era casada. O que ela fez? Ela viu que estavam discriminando ela lá, ela saiu e frequentou em outro lugar, outra sede. Né? Continuou frequentando a adventista, mas outra sede. Entendeu? Aquelas pessoas estavam no caminho errado, né? Ela errou de ser uma mãe se casar? Claro que ela errou. Mas ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem que estar julgando ela. Entendeu? Então, a vida é assim, queridos irmãos. E nós temos que sempre estar com Deus ao nosso lado. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque Ele guia a gente, porque Ele faz o que é certo. Então, eu senti a presença de Deus ali. E foi por isso que eu estou nesse caminho. Porque eu sinto a mão de Deus. Toda vez que eu vou na igreja, eu volto leve, eu volto com Deus, como se eu tivesse com o Espírito Santo totalmente em mim. Quando eu vejo uma reunião à noite, muitas vezes eu senti a presença de Deus. Por exemplo, quando a minha cachorra sumiu, eu senti uma paz depois daquela reunião. Que, aliás, se não me engano, foi minha prima que fez a pregação naquela reunião. Eu tive uma paz tão grande. Eu tinha certeza que a minha cachorra ia voltar. E no dia seguinte de manhã ela estava aqui. Quando minha mãe caiu, e quebrou o fêmur, eu orei a Deus, pedi porque Ele a ajudasse, né, que desse tudo certo na recuperação dela. E de repente eu fui tomado por uma paz interior, igualzinho no dia da cachorra. Eu tinha certeza que tudo daria certo. E tudo deu certo e eu já está aqui, 99% recuperada, graças a Deus. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos sempre, sempre ter Deus conosco. E fazer o que é certo, viver com amor, amar o próximo, querer o bem do próximo, fazer o que é certo e tentar sempre ajudar quem precisa. Porque essa é a nossa função como servos de Deus.
Amar a Deus acima de tudo significa você ser fiel a Ele, ajudar quem precisa e transmitir em você todas as características de Deus, todas sem exceção. E é o que eu tento fazer. Eu amo a Deus acima de tudo, acima da minha mãe, acima do meu pai, acima de tudo, tudo. Não há nada nessa vida que eu ame mais. Eu amo muito ser professor, mas eu amo muito mais a Deus. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá certo? Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Grande abraço a todos.